Nilva Estela Silva Nascimento. Bom, a igreja praticamente já tinha mais ou menos 6 anos quando eu cheguei na André Leão. Meus pais já eram da igreja e, infelizmente, por conta de uma perda muito grande, é que eu fui conhecer a Igreja Santo Jesus Cristo. Muitas das vezes, a minha mãe às vezes tinha festa na igreja e ela me convidava. E o meu esposo me deixava na igreja, ia para casa, depois vinha me buscar. E as festas da nossa igreja eram sempre na rua da André Leão, na frente da igreja. E minha mãe sempre falava da palavra de Deus para mim, mas eu nunca me interessei. Inclusive, a nossa casa ficava fundos com... A minha casa ficava fundos com o salão na Rua Brasília, onde o pastor Marcelo, depois da casa de Dona Alice, foi para lá. E eu sempre ria dos evangélicos, me incomodava o barulho que faziam com os louvores e tudo, e eu jamais imaginava que um Deus estaria ali. Mas, por ironia do destino, o meu esposo faleceu e eu entrei em uma depressão profunda, uma depressão essa que eu não conseguia sair dentro de um quarto. Eu tinha minha filha com 3 anos de idade, eu só tinha 5 anos de casada e houve um acidente trágico e infelizmente meu marido faleceu. Então eu fiquei na casa dos meus pais e a minha mãe e meu pai sempre me chamavam para eu ir à igreja. Vamos lá conhecer o pastor Marcelo. Eu dizia, eu não quero ir, eu não vou sair desse quarto. E fiquei lá por muito tempo, inclusive abandonei minha filha, não queria saber de mais nada, só de viver dentro de um quarto trancada. Isso foi em agosto, no mês de agosto, e no mês mais ou menos de... Meu pai sempre insistia, vamos. Eu não quero, ninguém me tira daqui. Minha mãe que ficou cuidando da minha filha. Quando foi no mês de novembro, aí por tanta insistência de meu pai e de minha mãe, eu disse, vamos. Ele disse, filha, eu já marquei com o pastor Marcelo, vamos conhecer. Eu disse, eu não quero, papai. Aí me insistiu muito, eu disse, então vamos. Gente, foi incrível. O meu encontro com o pastor Marcelo foi coisa de Deus mesmo, porque quando eu cheguei lá, que eu contei a minha história, que eu não queria sair do meu quarto, eu não queria sair para canto nenhum. 3 meses eu não saía para canto nenhum. E nem cuidar da minha filha, que ficou com 3 anos, eu cuidava. Porque eu fiquei... Hoje, eu sei que eu entrei naquela época numa depressão, porque, na verdade, uma opressão. Porque hoje a palavra-chave, né, das pessoas que vivem oprimidas é a depressão. Né? Cientificamente é a depressão. Eu creio que foi a minha fase na época. Eu não queria saber de ninguém, eu não comia. Então, no momento em que eu vi o pastor Marcelo, a minha vida começou a se transformar, porque quando eu vi, eu me emocionei muito. E ele conversou muito comigo. E ele orientou que eu não ia viver naquela vida, não valia a pena viver naquela vida. Se o meu esposo já tinha ido embora, eu tinha uma filha para cuidar dela, para dar seguimento à minha vida física e espiritual. E então ele começou a me orientar. E a partir do momento que ele colocou a mão na minha cabeça, gente, eu não tive outra dúvida, não tive dúvida nenhuma. Eu simplesmente disse, é aqui que eu vou ficar. E para a glória e exaltação do nome do Senhor Jesus, estou há 28 anos. No momento em que o pastor Marcelo orou em mim, eu determinei, aqui é o meu lugar. Pronto, depois daquele dia, todos os dias eu estava na igreja, buscando a Deus, me fortalecendo, levando a minha filha, que hoje também, para a glória de Deus, é obreira. Criei ela dentro da Igreja Santo Jesus Cristo, lá na escolinha. Ela foi tia da escolinha, ela foi levantada obreira. Bom, a igreja era uma igreja simples, mas eu digo uma coisa para você, de casa de oração, porque pessoas eram curadas, pessoas eram abençoadas, você via testemunhos magníficos, maravilhosos, de pessoas que foram curadas com doenças termináveis e que o pastor Marcelo, a partir do momento que colocava a mão, as pessoas eram libertas. Então, a nossa igreja era pequena, simples,
mas com o poder de Deus muito grande através da mão do pastor Marcelo. Jamais imaginei na minha vida de estar fazendo a obra de Deus. E de repente o pastor Marcelo sempre dizia: Dona Nilva, vem aqui, eu quero conversar com a senhora, como é que a senhora está? Eu disse: pastor, estou bem. A senhora quer ser obreira? Eu dizia: não, pastor, eu não quero ser obreira. Eu não tenho vontade de ser obreira. E passaram-se anos e anos. E ele foi: Dona Nilva, a senhora quer ser obreira? Não, pastor, eu não quero. Por que ele me perguntava se eu queria ser obreira? Porque eu me dedicava muito em estar sempre ajudando na obra de Deus. Eu, às vezes, tinha que limpar a igreja, eu estava lá. Se tinha um evento, eu estava trabalhando. E ele disse: venha, por que a senhora não vai ser obreira? Pastor, eu não quero. Ai, tudo bem. Aí passaram-se meses e meses e meses. E comecei a criar dentro de mim a vontade de ser obreira. Só que aí o pastor Marcelo não me perguntava mais. E eu dizia: meu Deus, por que o pastor Marcelo não me pergunta mais? Aí eu fui ousada. Eu comprei minha farda. Mandei fazer minha farda de obreira, coloquei lá no meu guarda-roupa, numa obreira, e sempre dizia: eu vou ser obreira. Só que o pastor Marcelo não está me chamando mais, e eu ficava muito triste com isso. Quando foi uma determinada vez, eu fui a Penedo, que a gente estava fazendo um trabalho de evangelização, e na volta, um obreiro chegou para mim e disse: pastor, está se chamando a senhora. Aí o pastor: estou aqui. A senhora quer ser obreira? Aí aquele dia para mim foi o melhor dia da minha vida. E isso já tem uns 2 anos. Então eu vesti a farda e até hoje estou com a minha farda. E o melhor, fazendo a obra de Deus e louvando ao Senhor Jesus, coisa que jamais eu imaginei também. Quando eu cheguei na igreja, o pastor Marcelo, era ele quem cantava. Depois chegou a Elaine Cris, cantora oficial da igreja. E depois disso, o pastor Marcelo quem tocava, o pastor Marcelo cantava e a outra cantora também. E chegou ao ponto de me chamarem para cantar. Aí eu disse: não, não quero cantar. Mas a senhora tem um chamado. Não, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Não, isso não. Aí pronto, fui, dei seguimento. Quando foi determinado o dia, ele: vamos fazer o teste da senhora cantando. Um outro pastor que era o responsável pelo grupo de jovens. Aí eu disse: vamos. Aí ele disse: ó, Dona Nilva, a senhora tem que ficar cantando. E a gente não pode recuar o chamado do Senhor, não. Aí eu disse: tudo bem. Isso eu só cantava no grupo de jovens. E eu sempre ouvi o pastor Marcelo falando a importância do louvor. Quanto era importante o louvor para quem chegasse na igreja. E realmente, o louvor é um dos pontos importantes, porque ele trabalha o coração para receber a palavra de Deus. E o pastor Marcelo tinha um sonho de ter bandas, ter várias bandas, várias pessoas que cantassem, várias pessoas que tocassem para ele, e ele, claro, ia tirar dele esse trabalho, na verdade, né? Porque ele pregava, ele cantava, ele atendia o povo. Então, o crescimento da igreja foi, a partir daí, chegando de uma forma espetacular, extraordinária, coisa de Deus mesmo. Então o pastor Marcelo começou a criar bandas e eu comecei a cantar em uma das bandas oficiais da igreja. E até hoje eu estou aqui, são 26 anos acompanhando o pastor Marcelo nos louvores. Não tenho nenhuma capacidade profissional para isso, mas eu digo uma coisa: eu fui chamada por Jesus através do nosso pastor para hoje estar louvando a Ele. Não importa se eu tenho voz bonita, se eu não tenho, mas uma coisa Deus encontra em mim, uma verdadeira adoradora, que adora Ele em espírito e em verdade, porque o louvor sai de dentro do meu coração. É muito emocionante lembrar tudo isso, porque a partir do momento, eu cheguei na igreja em novembro, aí passei dezembro, janeiro. E os batismos que aconteciam na igreja não eram na igreja, né? Como é hoje. Então a nossa igreja saía, a gente locava ônibus, o pastor Marcelo locava ônibus, porque nem todo mundo tinha transporte na época para ir. Aí nós íamos para Belo Monte, o rio Belo Monte, na cidade de Belo Monte, né? Um rio, onde lá acontecia o batismo. E era muito emocionante, gente, falar do batismo, de saber que eu desci as águas na Igreja Santo Jesus Cristo, é muito emocionante, porque foi onde me acolheu, foi onde
eu encontrei Jesus de fato, de verdade. Eram pessoas que, por ser uma quantidade pequena de pessoas, nós vivíamos como se fosse uma família. Então, aquela família que um abraçava o outro, um ajudava o outro, e tendo toda a orientação e determinação do líder, pastor Marcelo, claro, né? Mas era uma igreja muito aconchegante. Qualquer pessoa que chegasse na igreja, apesar dela ser pequena ainda, mas era bem recebida, muito bem recebida. Quando o pastor Marcelo fundou o grupo Centuriões do Rei, muitas pessoas criticavam. Eu cheguei várias vezes a defender o pastor Marcelo em alguns lugares que eu chegava, onde eu ouvia as pessoas falarem do pastor Marcelo por causa das motos que ele comprava. Mas ninguém sabia, e nós que estávamos perto dele sabíamos que era o Espírito Santo de Deus direcionando ele a fazer uma obra social para aquelas pessoas que não tinham conhecimento e que tinha aquele tabu que ser evangélico era aquela coisa fechada, que ninguém podia participar de nada, que ninguém podia andar numa moto, que ninguém podia fazer um evento. Então tudo isso veio para preencher esse pensamento, esse tabu, na verdade, que as pessoas tinham do pastor da igreja, do evangelho. E o pastor Marcelo, quem começou a tirar, porque ele fundou esse grupo, né, para fazer ação social, que ninguém até então não imaginava qual era o objetivo. Só criticava por causa das motos, por causa da moto, mas não sabia. Inclusive, logo no início, até hoje eu ainda participo do grupo Centuriões do Rei, trabalho quando eles vão fazer algum evento, e eu comecei a viajar com eles. Gente, é impressionante como o pastor Marcelo é bem recebido nos lugares que ele chega. E quantas pessoas que ali estão, que não conhecem, não têm o conhecimento da palavra de Deus, que vê ele como um pastor e motociclista, transformam o pensamento, e como ele ganhou almas até hoje com esse grupo Centuriões de Rei. Ele ganhou muitas almas. Inclusive, eu me recordo de um evento que nós fomos na cidade de Serrinha, na Bahia. Nós fomos, e quando chegamos lá, tinha um jovem senhor que a esposa chegou e disse bem assim, conversou, quem é o pastor Marcelo? Sempre ouvido falar dele, quem é o pastor Marcelo? Aí a gente identificou, aquele ali. Aí ela disse, eu até perguntei se ela queria falar com ele. Ela disse que iria. Ela disse assim, o meu esposo tentou suicídio hoje de manhã. Só que eu soube que viria o pastor Marcelo, e eu queria que ele conversasse com ele, fizesse uma oração nele. E para honra e glória do Senhor Jesus, quando a gente montou a tenda dos centuriões, tudo mais. E quando o evento motociclista, era um evento de motociclista, começou, aí o rapaz chegou e foi conversar com o pastor Marcelo. E o pastor Marcelo conversou com ele, fez uma oração nele. E para honra e glória do Senhor Jesus, os 2 dias que nós passamos lá na cidade de Serrinha, o rapaz sempre estava lá na tenda do pastor Marcelo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, por ter se livrado da ação do inimigo, de colocar no coração dele o desejo, e na mente dele o desejo de suicídio. E para honra e glória do Senhor Jesus, depois que nós viemos para Arapiraca, a gente soube que ele se converteu, que aquele jovem senhor, que era recém-casado, e a família dele estava numa igreja. Então, quando a ação social que o pastor Marcelo faz, não é diretamente para trazer o povo para a nossa igreja, para o Ministério SJC. Bom seria que todos viessem. Mas como eles moram em lugares diferentes, aonde os centuriões vai, o importante é que eles recebam a palavra, né? E eles procurem uma igreja onde se identifica e siga a sua vida espiritual. Os eventos que ele é convidado, né? A gente sempre vai, as pessoas chamam ele para participar, e ele também doa tudo, viu? Nós temos comidas, durante o evento, tudo isso é patrocinado pelo pastor Marcelo. E ele tem um projeto, todo final de ano, ele sempre faz cestas básicas e o sopão para distribuir para algumas pessoas, né? Ali no Parque Ceci Cunha, onde essas pessoas carentes,
E dessas comidas que são feitas, ele recebe muita doação, mas a maior parte sai do bolso do pastor. Por quê? Porque ele ama fazer isso, ele não mede esforço, ele não mede valor, ele não mede nada. Simplesmente ele age e faz. É como ele disse, se as pessoas ajudarem, ele vai fazer. E se as pessoas não ajudarem, ele faz do mesmo jeito. Portanto, todo final de ano, além da gente fazer o evento no Parque Ceci Cunha, ele sai com a equipe dele, né? Sai com a equipe Centuriões do Reis para distribuir isso nos povoados. São lugares que só algumas motos, como as pessoas criticavam muito ele por causa das motos, mas só por aquelas motos, só aqueles carros que ele tem, é que pode chegar lá naquele pé de serra. Porque o transporte não chegaria. Então, o que o pastor Marcelo fez? Ele investiu e investe em transportes que possa levar o alimento para aquelas pessoas que necessitam. Além dos alimentos, ele leva brinquedos, ele leva valores em dinheiro para distribuir com as pessoas, para comprar o seu bujão, para comprar sua carne, além da cesta básica, é claro. Quando o pastor Marcelo, ele sempre gostou de fazer programas de rádio. Ele já fez programa de rádio na Rádio Novo Nordeste, na Rádio Cultura e outras que no momento eu não me recordo. Mas era uma audiência muito grande, porque as pessoas do nosso ministério, eles paravam ao meio-dia, seja a hora que fosse que tivesse programação do pastor Marcelo, para ouvi-lo. Porque as pessoas sempre respeitou o pastor Marcelo. E o pastor Marcelo falando... eu não posso comparar ele com o Senhor Jesus, mas muitas pessoas têm ele como se estivesse vendo o Senhor Jesus falar naquele tempo de outrora. Né? Naquele tempo do Senhor Jesus, as pessoas paravam para falar, para ouvi-lo. E hoje as pessoas param para ouvir o pastor Marcelo. Eu não estou comparando ele com o Senhor Jesus, mas estou comparando a trajetória do Senhor Jesus e a dele. Ele está levando o evangelho para outras pessoas e as pessoas param para ouvi-lo. Param para ouvi-lo. Isso é gratificante. Então hoje, cada dia, cada vez mais, a gente vê o ministério da Igreja de Santo Jesus Cristo chegar num patamar em que todas as pessoas, pode ser que 100% não, mas vamos dizer que 90% das pessoas têm o conhecimento. Se você disser assim, quem é o nosso pastor? É o pastor Marcelo. Ah, é aquele pastor dos Centuriões. Ah, é aquele pastor que faz o programa do Web TV. Ah, é aquele pastor do YouTube. Ah, é aquele que faz as lives. Então, por quê? Porque as pessoas, ele tem esse dom. O Espírito Santo de Deus deu a ele a capacidade, e Jesus tem abençoado esse trabalho, para que ele leve a palavra do Senhor Jesus para as pessoas através da mídia, através da internet. E a gente tem visto muitos e muitos e muitos milagres, prodígios acontecerem, bênçãos, pessoas abençoadas, pessoas prósperas. Durante essa pandemia que nós passamos, o pastor, quando começou, que as pessoas estavam, igrejas fechadas e tudo mais, o pastor sempre dizia, ele começou a fazer as lives, e ele dizia, gente, coloque uma coisa no coração de vocês, nós vamos sair dessa pandemia melhores do que começamos. E durante essa pandemia, mesmo a igreja fechada, a gente ouvia pessoas ganhando, recebendo um emprego, né, que as portas estavam fechadas para o comércio, mas pessoas ganhando seu trabalho, recebendo proposta de trabalho, pessoas comprando seu carro, sua moto, prosperando financeiramente, pessoas sendo curadas através da palavra de Deus, das lives que o pastor Marcelo estava ali ministrando. Então, realmente, tudo que o pastor Marcelo disse, que nós seríamos melhores dessa pandemia, aconteceu. Porque todos não, mas 90% das pessoas do nosso ministério têm uma bênção para contar que aconteceu nesse período da pandemia. O crescimento da nossa igreja hoje, do Ministério ISJC, eu digo para você que não é para qualquer pastor, é para um homem de Deus. E esse homem de Deus foi escolhido, o nosso pastor Marcelo.
sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida que ele é um grande homem de Deus. Porque o crescimento da nossa igreja, ele tem sido muito constante, muito forte. Porque é o seguinte, quando a nossa igreja começou, que na verdade quando eu cheguei na igreja, eu sempre ouvi o pastor Marcelo falar sobre a igreja dele, o sonho que ele tinha. Ele tinha um sonho de construir 7 igrejas. E hoje nós temos mais de 47 igrejas, vamos dizer assim. Ele tinha um sonho de construir bandas. E nós temos mais, eu acredito que mais de 10 bandas, porque em cada ministério, cada igreja do nosso ministério, se tem um louvor, se tem uma banda. Então, tudo que o pastor Marcelo, ele falava de que queria ver um dia, ele hoje consegue ver além do que ele imaginava. Porque uma pessoa que pensava em ter 7 igrejas dentro da cidade de Arapiraca e hoje ter o número que ele tem, não é para qualquer um pastor, gente. Não é para qualquer um pastor. É para um pastor que foi escolhido, um escolhido do Senhor Jesus, um grande homem de Deus, pastor Marcelo. Hoje nós vivemos um momento muito importante na Igreja Santo Jesus Cristo, é viver e ser cristocêntrico. Então, o que é ser cristocêntrico? O que nós temos aprendido com o nosso pastor Marcelo é colocar o Senhor Jesus como centro de nossa vida. Tudo que viermos fazer, tudo que viermos falar, seja falar e agir de acordo com o que o Senhor Jesus nos ensina na palavra dele. Não é pedir a seu A, a seu B, a seu C. É pedir ao Senhor Jesus que ele que é o centro de nossas vidas, é ele quem é o único caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos aprendido isso com o nosso pastor Marcelo e eu creio que as pessoas estão sendo muito abençoadas a partir do momento em que se tornaram cristocêntricos. Então, ser cristocêntrico é a melhor coisa que pode estar acontecendo nesse momento na Igreja Santo Jesus Cristo. Nós temos aprendido muito com o nosso pastor Marcelo, que foca nessa linha. Ser cristocêntrico. É um orgulho muito grande de estarmos junto dele, levando o cristocentrismo para as pessoas e elas serem abençoadas e seguirem o Senhor Jesus. Pois é, os 28 anos de SJC, como eu já falei, é meu pai na fé e um homem que eu admiro a cada dia, porque fazer a obra de Deus, como eu já falei, não é para qualquer um. É para um homem de Deus. E o pastor Marcelo, eu creio que ele é um homem escolhido por Deus para fazer essa obra. Porque se não for assim, a obra de Deus, a ISJC não estava no nível que ela está hoje, no patamar que ela está hoje. E a tendência é sempre crescer. Porque o objetivo do nosso pastor é esse. Hoje, o pastor Marcelo tem abraçou, na verdade, a mídia, né? Ele tem hoje um estúdio onde ele leva a palavra de Deus para outras pessoas, que não só para o nosso Brasil, até para fora do país. Muita gente já segue ele, muitas pessoas seguem até fora do país, onde ele leva a palavra de Deus através da mídia, onde ele tem um estúdio, onde ele tem uma web TV, onde ele tem uma web rádio para levar, ele fundou para levar a palavra de Deus para essas pessoas. Pessoas que estão distantes, pessoas que não podem chegar junto dele, mas que podem ouvir ele falar da palavra de Deus, não só ele, como os pastores que ele tem, né? Que ele ultimamente ele se preocupa muito em querer fazer da melhor forma possível, com os melhores materiais, para levar a palavra de Deus para as pessoas que não têm como chegar até ele, mas que podem ouvi-lo. A Igreja Santo Jesus Cristo, para mim, é a minha segunda casa. É a minha segunda casa, aonde eu fui acolhida, aonde o pastor Marcelo me acolheu. E é gratificante. A palavra é gratidão por tudo que ele fez com que eu me transformasse, que me levou, passou para mim a palavra que eu necessitava naquele momento. Então o pastor Marcelo, para mim, é meu pai na fé. Entendeu? Hoje eu não tenho um pai físico, mas eu tenho um pai espiritual, que é o pastor Marcelo. Esse eu defendo com unhas e dentes. O meu pai, ele é meu pai.
Ele é o meu pastor. E a minha chegada na Igreja Santa eu só devo a Ele, primeiramente ao Senhor Jesus, foi Ele que me conduziu para a presença do pastor Marcelo, e foi o pastor Marcelo que me conduziu para a presença do Senhor Jesus, levando a palavra dele para mim, para eu ouvir, para eu crer e para que houvesse na minha vida uma mudança para melhor. E que até hoje eu estou na Igreja Santa de Jesus Cristo e digo para você de todo o meu coração, a minha gratidão é grande ao Senhor Jesus por ter conhecido o pastor Marcelo e por hoje ser grata a Ele e estar na presença do Senhor Jesus.